estudando. Ó, mas Gustavo, você ri. eu falo, Edson, que humanas é muito mais difícil que exatos, porque exato é Não, exato. vocês já estão falando de química quântica, velho. Daqui a pouco vocês vão falar de teoria das cordas. Hein? Vocês estão malucos, estão fora. Não. Me deixa com os meus livros aqui. Não. Mas, enfim, galerinha, muito boa noite para vocês. Semana começando quente, essa nossa semana. É um prazer tê-los aqui hoje. Vamos que vamos, o ano está acabando, mas nós estamos firmes, entrando agora no último mês do nosso cursinho. Essa semana ainda eu estou pensando umas surpresas aí para vocês, como eu falei. Essa semana nós teremos hoje aula do Grande Jura, meu amigo, meu irmão está aqui com a gente. Na quarta-feira, amanhã, aula de redação com o João Luiz. Na quinta-feira, gramática com a Dani. E na sexta-feira, física com o Rafa. Beleza? Uma semana aí abrindo e fechando com exatas, para delírio da galera aí de exatas. Brincadeira, gente. E então, vamos que vamos, é um prazer tê-los aqui, fiquem firmes com a gente. Os vestibulares já estão aí acontecendo em algumas instituições privadas, a gente tem percebido alguns alunos já prestando, a gente torce para que vocês tenham êxito nessa caminhada de vocês, nos cursos que vocês desejam. Quem já estiver prestando em universidades particulares, evidentemente que a gente está focado aqui no Enem e entendendo que o Enem é uma grande porta de entrada para as universidades públicas, né? Mas a gente está junto aí, torcendo para que vocês realizem o sonho de vocês, tá bom? Então, fiquem firmes conosco, não desistam, nosso cursinho vai perseverando aí a partir desse mês, esse último mês que a gente está aqui por vocês e para vocês, tá bom? Jura, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, arrasa aí, vamos que vamos, já vou desligar meu microfone. Beleza, Edson, obrigado, boa noite. Gente, agora sim, uma boa noite formal a todos que estão aqui, né? Quando a gente vê aqui uma sala com 15 pessoas, tira eu e o Edson, né, que somos os professores aqui, nós temos aqui, então, 13 alunos, falar que são 13 alunos... Ah, a Marli também. A Marli coordenadora, A Marli 12 coordenadora, alunos. Então... 12 alunos, verdade. Então, pessoal, estamos aqui em 12 alunos e falar que são 12 guerreiros, né? Você percebe lá no grupo 125 pessoas, tá certo que ali tem professores, tá? Mas coloca aí 100 alunos, 10% praticamente está aqui. E eu exatamente a estatística dos vestibulares. Exatamente. Uma coisa muito legal, né, Edson? Aqueles eventos que a gente faz de final de ano aí na sua escola presencial, né? Quando nós fazíamos, né? De aquelas Sim. pessoas indo lá. A gente tem esse evento também lá na Superliga em Marília, né? E na Superliga em Marília eu já cheguei a dar aula para 620 alunos no auditório da Unimar, para 32 cidades diferentes, né? E o nosso apresentador, o nosso mediador, o Scooby, né, professor de geografia, um grande amigo meu, coordenador da escola de Marília, ele faz uma brincadeira que toca o ego das pessoas, né? Muito interessante. Que ele fala assim, pessoal, levanta aqui a mão quem quer medicina. Aí desses 620, uns 500 levanta a mão, né? Aí ele fala assim, bem, então vamos lá. Fiquem em pé os 500 alunos que querem fazer medicina. E eu vou fazer algumas perguntas e conforme eu for perguntando, vocês vão abaixando caso vocês não cumprirem a minha pergunta. Ele falou assim, então vamos lá. Quem desses 500 alunos que querem medicina... Olha lá, o Gustavo, você já tinha contado essa história. Então, mas vale de novo, Gu, às vezes tinha alguém que não estava aqui, né? E às vezes ele falava assim, quem aqui estuda 5 horas por dia? Aí o pessoal ia abaixando. Quem estuda aqui 10 horas por dia? Quem estudar menos que isso vai sentando. E aí sentando, até que ele perguntou, quem aqui estuda 16, 17 horas por dia? Até que ficou 2 levantados. Falou, pois bem, essa é a concorrência do vestibular da FUVEST Medicina, né? 250 para 1. Então, de 500 alunos, são esses 2 que vão entrar. Então, se você estuda 14 horas por dia, é pouco, porque tem outros 2 ali estudando 18 que vai tirar a tua vaga. Então, é uma coisa que sensibiliza a gente, né? Por isso eu gosto de contar essa história sempre, Gu, porque é uma coisa assim, que é uma coisa de se pensar. E se vocês estão aqui hoje, pessoal, é porque vocês têm o valor de vocês, tá? Então eu sempre conto essa história, porque o dia que eu ouvi ela serviu muito de referência, né?
E eu falei assim, então serve como uma motivação a mais para vocês. Tá, pessoal? Então, por isso eu sempre gosto de contar essa história aí. Pessoal, mas hoje é o nosso penúltimo encontro. E no nosso último encontro, que vai ser 1º de dezembro, se eu não me engano, né, Edson? 1º de dezembro. Fechar com chave de ouro. Com chave de ouro, a última, eu iniciei praticamente, eu estava na primeira semana, segunda semana, né? E vou ter a honra de fechar com vocês, pessoal. E no último dia eu quero fazer uma aula bem especial falando do tema coronavírus. Isso eu já tinha comentado na última aula também. E eu não poderia, pessoal, não poderia nessa última aula deixar acabar sem falar da nossa querida e famosa química orgânica, que é uma matéria tão pedida, tão solicitada em vestibular. É lógico que a química orgânica é um ramo da química extremamente grande. Tem anos que a gente fica o ano inteiro letivo só dando química orgânica, né? Mas pelo menos o beabá da química orgânica eu vou mostrar para vocês aqui, coisas que vocês vão lembrar, coisas que vocês não vão lembrar, mas que eu possa contribuir de alguma maneira para vocês. Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês agora, galerinha. Pessoal, vocês estão enxergando minha tela? Edson, poderia dizer, por favor? Sim, jura, eu estou enxergando tranquilo. Beleza, o Gu também mandou no chat, sim. Pessoal, de vez em quando eu vou olhar aqui para o meu lado esquerdo, porque eu estou com o meu celular ligado vendo o chat, tá? Então, se vocês mandarem alguma coisa no chat e olhar aqui para o lado, é que eu estou lendo as perguntas de vocês também. Pessoal, então, nós não poderíamos terminar o nosso curso sem falar de química orgânica. E como a própria aula diz, pessoal, a gente vai falar das noções gerais de química orgânica. E para a gente poder falar de química orgânica e entender o que é química orgânica, a gente vai falar de quando a ciência química, a química começa a surgir como ciência, né? A química ela começa a ganhar muita força como ciência com a Revolução Industrial, em meados do século XVIII, né? Começa ali a surgir Lavoisier, começa a surgir Prost, Dalton, né? Que são grandes impulsionadores da química como ciência. Mas nessa época também, pessoal, tem um cientista chamado Bergman. Bergman foi um dos primeiros grandes expoentes da sociedade científica a diferenciar o que era química orgânica da química inorgânica. Para Bergman, pessoal, química orgânica estudava apenas compostos extraídos dos seres vivos. Então, tudo que eu retirava do ser vivo, qualquer estrutura molecular, qualquer estrutura química que era retirada de ser vivo, era química orgânica. Tanto que um grande outro expoente da época, chamado Berzelius, cria uma teoria chamada Teoria da Força Vital, falando da incapacidade de se produzir um composto orgânico em laboratório, ou seja, você não conseguir ir para um laboratório de química e produzir um composto orgânico. Isso era praticamente impossível, ou melhor, na teoria dele seria impossível. Eu não conseguiria ir, por exemplo, num laboratório e produzir proteína. Isso é impossível, porque proteína ela é um composto de origem orgânica dos seres animais. Então, eu não poderia criar um composto orgânico em laboratório, já que precisaria de uma força vital para que essa molécula existisse. Pois bem, por muito tempo, a química foi defendida como compostos extraídos dos seres vivos. Porém, pessoal, em 1828, um cientista chamado Wöhler, alguns pronunciam como Vula, né? Mas Wöhler, acidentalmente, ele muda totalmente a história da química orgânica. Esse cara que não vamos menosprezá-lo, coitado, mas perto de Berzelius, ele era apenas um técnico de laboratório. Acidentalmente, ele consegue promover uma reação química que muda totalmente o conceito atual do que é química orgânica. Esse cientista, chamado Vula, em 1828, ele pega um composto de origem inorgânica chamado cianato de amônio e deixa acidentalmente esse composto aquecer dentro do seu laboratório, esquentar. E ele percebeu que conforme aquele cianato de amônio ia aquecendo, seu laboratório começou a aparecer um cheiro característico, um odor característico de urina. Que depois de muitas pesquisas, descobriu que aquele composto era a ureia. Ureia, composto esse extraído de ser vivo. Ou seja, de maneira acidental, Wöhler consegue produzir dentro de um laboratório de química um composto puramente considerado orgânico, fazendo com que a teoria de Berzelius caísse por terra, e juntamente a teoria de Bergman.
A partir dessa reação chamada síntese da ureia, que é a produção de um composto orgânico em laboratório, ou seja, não havia necessidade de uma força vital para a produção de um composto orgânico, surge um novo conceito do que é química orgânica, que é o conceito defendido até hoje. Então, da síntese da ureia, de 1828 para cá, como é defendida a química orgânica? E a definição atual de química orgânica é o ramo da química que estuda a maioria dos compostos do elemento carbono e suas propriedades características. Então a gente fala, pessoal, de uma maneira carinhosa, que a química orgânica é a química do carbono. Esse elemento tão importante para a química orgânica, que nenhum composto orgânico, nenhum composto é considerado orgânico se não tiver carbono. Ou seja, todo composto orgânico tem que ter o elemento carbono. Vocês vão perceber que dentro da molécula orgânica pode aparecer outros elementos, como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, tantos outros. Porém, é obrigatória a presença do elemento carbono. Se o composto é considerado orgânico, ele tem que ter carbono. E uma pergunta que muitos fazem, professor, mas espera aí. Então quer dizer que tudo que tem carbono é considerado orgânico? Não. Um exemplo disso é o gás da nossa expiração, o gás carbônico. O gás carbônico tem carbono na sua constituição, mas não é orgânico. Então tem até uma frase, pessoal, que eu falo muito para os meus alunos, que eu falo assim, ó, tudo que é orgânico tem que ter carbono, mas nem tudo que tem carbono é orgânico. Porque nem tudo que tem carbono é orgânico. Só que tudo que é considerado orgânico tem que ter carbono. Então se eu falar para vocês que moléculas como álcool, etanol, acetona, as vacinas, tanto se fala, né, da ivermectina, a hidroxicloroquina, a cloroquina, ou seja, esses medicamentos aí dentro do ramo médico, medicinal, glicose. Se eu falar para vocês que todas essas moléculas são orgânicas, e são, estou afirmando isso para vocês, quer dizer que todas essas moléculas têm que ter a presença do elemento carbono. E esse carbono, pessoal, é um elemento tão importante na química orgânica, que ele tem algumas regras, alguns postulados, principalmente postulados esses, enunciado por um cientista chamado Kekulé, que diz o seguinte, o primeiro deles, o carbono ele é tetravalente. O que significa o carbono ser tetravalente? Que ele é obrigado a fazer 4 ligações. Ligações essa, pessoal, representada por esses tracinhos aqui, ó, que estão saindo ao redor do carbono. Então, por exemplo, perceba que todos esses exemplos que ele deu do carbono aqui, ó, tá sendo 4 risquinhos dele. A partir de agora nós não vamos falar risquinhos, vamos falar ligações, ok? Então perceba esse primeiro carbono, tem uma ligação para cima, para a esquerda, para baixo, para a direita, ou seja, 4 ligações. Se você pegar o carbono da direita, eu tenho 2 ligações indo para o mesmo lado, que a gente vai chamar isso de ligação dupla. Então, toda vez que tiver indo 2 ligações para o mesmo átomo, não precisa ser obrigatoriamente outro carbono, pode ser oxigênio, nitrogênio, outros elementos. A gente vai chamar isso aqui de ligação dupla. Então, perceba que desse carbono está sendo uma ligação dupla para a direita, uma ligação simples para a esquerda, uma ligação simples também para a esquerda, como se estivesse ligando a um outro átomo. Já esse carbono aqui da direita, ó, eu tenho 3 ligações indo para o mesmo átomo, que a gente chama de ligação tripla. Então, toda vez que você vê 3 ligações indo para o mesmo átomo, isso é ligação tripla. Júri, quando é uma ligação só indo para um átomo, a gente chama de ligação simples. Então, o carbono ele pode fazer ligação simples, dupla ou tripla. Simples quando é uma única ligação entre 2 átomos. Ligação dupla quando são 2 ligações entre 2 átomos. Ligação tripla quando for 3 ligações entre 2 átomos. E o carbono pode até fazer dupla com um átomo e dupla com outro átomo, ou seja, totalizando 4 ligações. Então perceba, pessoal, que não importa a maneira, mas o carbono é obrigado a fazer 4 ligações. Aproveita o momento, pessoal, também falar de outros elementos que vão aparecer muito nos compostos orgânicos, como o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Esses 4 elementos, pessoal, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, é um grupo de elementos que a gente chama de elementos organógenos. É um grupo de 4 elementos que estão presentes em mais de 90% dos compostos orgânicos. E quando eu falo isso, pessoal, é uma quantidade muito alta.
Hoje, na IUPAC, que é o órgão que rege a química no mundo, tem aproximadamente 20 milhões de compostos orgânicos catalogados. E desses 20 milhões, 18 milhões desses compostos vai aparecer esses elementos. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Por isso são chamados elementos organógenos, porque constitui a grande maioria dos compostos orgânicos. Já que eles aparecem tanto, é importante falar que o hidrogênio é monovalente. Monovalente quer dizer que ele só faz uma única ligação, geralmente com carbono, geralmente, mas pode ser com outros elementos. O oxigênio é bivalente, ele faz 2 ligações. E o nitrogênio é trivalente, ele faz 3 ligações. Ok, pessoal? E uma coisa importante, a segunda característica de Kekulé, o segundo postulado de Kekulé, ele fala uma coisa muito legal. Por que existe tantos compostos orgânicos assim? Porque nós estamos rodeados por mais de 20 milhões de compostos orgânicos. Porque o carbono tem a capacidade de se ligar em outro carbono. Capacidade de ligar em outro carbono, em outro carbono, em outro carbono. E os carbonos vão se ligando uns aos outros, formando o que a gente chama na química de cadeias carbônicas. Então, essa é a segunda característica do carbono, a capacidade de formar cadeias carbônicas. Cadeias carbônicas, pessoal, é o nome dado daquelas cadeias formadas predominantemente por carbono. E aqui tem alguns exemplos de cadeia. Perceba ó, que aqui eu tenho um carbono ligado ao outro, aqui é um composto orgânico. Aqui eu já tenho carbono ligado para a direita, para baixo, que já é uma outra cadeia carbônica, ou seja, um outro composto orgânico. Aqui perceba que eu tenho oxigênio entre carbonos, não importa, perceba que ele é predominantemente formado por carbonos, então esse aqui já é uma outra cadeia carbônica. Então, pessoal, os carbonos têm a capacidade de ligar-se uns aos outros, formando o que a gente chama de cadeias carbônicas. Tudo bem? E uma coisa, pessoal, que eu queria aproveitar e já dizer para vocês aqui, que vocês já devem ter aprendido isso. Como o carbono é obrigado a fazer 4 ligações, nem sempre essas 4 ligações dele aparecem. Tipo assim, ele tem que fazer 4 ligações, mas às vezes ele só está fazendo uma ligação com outro carbono. O que isso significa, pessoal? Que se o carbono precisar realizar as 4 ligações que ele tem por direito, as suas valências, as suas ligações serão preenchidas por hidrogênio. Tá, pessoal? Então grava muito isso que eu estou falando para vocês. Quando o carbono não fizer 4 ligações aparentes, quer dizer que as ligações que faltam para 4 ligações serão completadas com átomos de hidrogênio. Então vamos supor que eu tenho um carbono fazendo uma ligação simples. Então ligação simples é uma única ligação com outro carbono. Se ele está fazendo uma única ligação, quer dizer que ainda faltam mais 3 ligações para 4. Então, essas 3 ligações é feitas com átomos de hidrogênio. O hidrogênio é o elemento que vai preencher as valências do carbono quando necessário. Então, a gente sempre pergunta assim, professor, quantos hidrogênios vai ter naquele carbono? É só você perguntar para o carbono, quantas faltam para 4? Então, se ele está fazendo 2 ligações, quantos faltam para 4? Faltam mais 2? Então, falta 2 hidrogênios. Se ele estiver fazendo uma ligação, quantos faltam para 4? 3. Então, falta 3 hidrogênios. E assim, sucessivamente. Nos próximos slides, pessoal, a gente vai perceber muito bem isso. Quer ver? Aqui alguns modelos de fórmulas químicas, tá bom? Eu peguei aqui como exemplo um composto orgânico chamado propano, que é um dos principais constituintes do gás de cozinha. Todo mundo deve ter gás de cozinha em casa, e um dos principais constituintes é o propano. Ele é uma mistura de propano e butano, né? E perceba a estrutura do propano, pessoal. Ele é formada por 3 carbonos, e essa fórmula é chamada fórmula estrutural plana. Por que fórmula estrutural plana? Porque mostra a estrutura da cadeia, porém no plano. Você consegue ver ela no plano e não no espaço. Porque no espaço ela não tem esse formato. Então é como se eu pegasse a molécula no espaço, no seu formato 3D, e colocasse ele num plano para a gente entender a estrutura molecular. É mais ou menos um planisfério. Você pega ali o nosso globo e você abre o globo para você perceber o planisfério, como seria o planeta se ele fosse plano. Né? Apesar de ter uns terraplanistas que defendem que a Terra é plana, né, pessoal? Mas a gente sabe que não é, tá bom? Não vamos discutir isso agora, se alguém defende isso, tá bom? Mas não é, tá? Eu posso garantir que a Terra não é plana.
Beleza, pessoal? Mas a aqui, Terra não é plana, gente. Pelo amor de Deus, a Terra não é plana, ok? O Jura está sendo simpático. Alguém tem que falar a verdade aqui. A Terra não é plana. Pelo amor de Deus, não sejam chacota no mundo, tá? Pior do que... Por causa da gravidade, gênio. Por causa da gravidade, Gustavo. Por causa da gravidade, Katsu. A Terra não é plana. Pelo amor... Tem 11 milhões de brasileiros que acreditam que a Terra é plana. Isso não é piada. Isso é maluco. Já está em 11 milhões, Edson. 11 milhões de pessoas acreditam que a Terra é plana. Gente, pelo amor de Deus, a Terra não é plana, ok? É pior do que eu achava, Edson. Não, eu fui meio simpático, porque eu ainda não tenho tanta liberdade com a turma. Mas se fosse uma turma que eu desse aula há um mês, eu estaria gritando em cima da mesa, igual você também, tá, Edson? Não, a Terra não é plana. Pelo amor de Deus, a Terra não é plana. Não, a Terra não. Não, chega. Tá do avesso a coisa. Já tem absurdo demais por hoje. Pelo amor de Deus. A Terra é redonda. Ô, Edson, eu agradeço você ter sido enfático. Obrigado, Jura. Eu não aguentei. Mas é muito válido. É muito válido isso. Com certeza. Muito válido isso. Gente do céu. Pelo amor de Deus. Eu gostei da observação do Gustavo. Ela também não é redonda. Muito bem. Tudo bem, ela não é plana. Vamos começar daí? Pronto, ela não é plana. O formato a gente discute, mas só de não saber que não é plana é um grande avanço. Boa. Perfeito. Vai lá, Jura, vai lá. Vamos lá. Pessoal, então aqui eu tenho uma fórmula estrutural plana e o que eu consigo perceber nitidamente? Que eu tenho carbonos ligados entre si. E perceba que as ligações que faltam para o carbono está completada com átomos de hidrogênio. Então, pegando esse primeiro carbono aqui do lado esquerdo como referência, você percebe que ele está ligado a um outro carbono para o lado direito e a 3 hidrogênios, um para cima, um para baixo, um para a esquerda. Não importa, pessoal, se está para cima, para baixo, para a esquerda, o importante é que desse carbono esteja saindo 4 ligações. Perceba que o carbono do meio, que a gente vai chamar que vai de carbono 2, também está saindo 4 ligações dele, um H para cima, um H para baixo, uma ligação com carbono à esquerda e outra à direita. Então perceba, pessoal, que o carbono ele pode se ligar em quantos outros carbonos ele quiser, desde que dele saia 4 ligações, tá? Pode chamar como você quiser, risquinho, tracinho, o jeito que você entenda, mas tem que sair dele 4 risquinhos, 4 tracinhos, 4 ligações. Essa é a fórmula estrutural plana. Porém, a gente pode, pessoal, simplificar essa fórmula estrutural. De que modo? Colocando em forma de índice. Índice é aquele numerozinho que a gente coloca embaixo do elemento, representando o total de hidrogênios que eu tenho ligado no mesmo carbono. Então, por exemplo, pessoal, se a gente voltar nesse primeiro carbono, eu consigo perceber que nele estão ligados 3 hidrogênios, ó. Então, eu posso colocar assim, ó, H3. Perceba que a fórmula estrutural plana, só que simplificada. Eu coloco em forma de índice, esse númerozinho aqui embaixo chama-se índice. Eu posso colocar em forma de índice o número de hidrogênios que eu tenho ligado no mesmo carbono. Deixa eu voltar o slide só para vocês entenderem. Olha o carbono do meio. Eu tenho um H em cima e um H embaixo. Então, eu tenho 2 hidrogênios presos a esse carbono. Por isso, eu coloquei aqui H2. Esse número, pessoal, esse H2, esse H3 ou H, quando um só põe H, não precisa pôr H1, você pode pôr em cima do carbono, embaixo do carbono, à direita do carbono, à esquerda do carbono, em qualquer lugar ao redor do carbono. Perceba aqui que o primeiro carbono, ó, os hidrogênios foram colocados à direita dele, aqui também à direita, aqui também à direita, mas você poderia ter colocado esse H à esquerda dele, tá? Porém, o número sempre depois do elemento H. Então, você poderia ter colocado H3 antes do carbono, em cima, embaixo, qualquer lugar, desde que esteja ao redor desse carbono. Existe também, pessoal, uma fórmula muito usada, a gente usa muito essa fórmula, e o Enem adora essa fórmula, que é chamada fórmula de vértice. Ela é mais usada para cadeia fechada, que a gente vai falar daqui a pouquinho que é uma cadeia fechada, tá? Onde os vértices, pessoal, eles representam os carbonos. Então, por exemplo, aqui nesse vértice, ó, eu tenho um carbono. Aqui eu teria no meio um outro carbono, que perceba que é a mudança da aresta. Então, quando eu tenho mudança de aresta, né, eu tenho um vértice. E aqui eu tenho um outro carbono.
Jura, mas nessa fórmula ele colocou nem o C e nem os Hs. Essa é a intenção da fórmula de vértice. Ele oculta tanto o carbono quanto o hidrogênio. Você só sabe que aqui tem 3 carbonos porque eu tenho 3 vértices. Eu tenho uma ponta à esquerda, um vértice aqui no meio e uma ponta à direita. Aí você tem que entender que além de ter carbono, você ali tem também hidrogênio nas quantidades necessárias para que o carbono possa realizar as 4 ligações. E tem uma fórmula, pessoal, que não é tão comum, mas o Enem já perguntou, que é a fórmula condensada. A fórmula condensada é quando ele condensa todos os carbonos e hidrogênios, não representando a ligação. E aí vem a pergunta, Júri, como eu vou saber o tipo de ligação que tem ali no meio? É muito simples. Você vai abrir a cadeia a cada CH que você visualizar. Então, perceba, ó, aqui tem um H3C, então você separa ele. Aqui no meu tem um CH2, você separa o CH2. E aqui eu tenho um CH3, perceba que eu separei um do outro. E o tipo de ligação aqui no meio vai depender do número de H que já tem. Então, por exemplo, se esse carbono já tem 3H, está faltando apenas uma ligação para dar 4. Esse carbono do meio ele tem uma ligação à esquerda, porque essa ligação, pessoal, ela conta tanto para o carbono da direita quanto da esquerda, os dois, ok? Então, essa ligação à esquerda aqui, ó, é desse carbono também do meio, então ele está fazendo uma ligação à esquerda e tem mais 2H. Uma ligação mais 2H dá um total de 3, então falta mais uma ligação para totalizar 4. Então, pessoal, a fórmula condensada, ela já apareceu no Enem, e uma das primeiras lições que eu faço a todos os alunos, abra a cadeia. Abrir a cadeia, pessoal, é demonstrar as ligações que existem entre os carbonos. Tudo bem? E agora, pessoal, que vocês já sabem o que é uma cadeia carbônica, chegamos numa parte interessante da nossa matéria, que é a classificação do carbono. Não importa quantos carbonos sua cadeia carbônica tenha. Pode ter 10, 20, 30, 100, 1000, 10 mil. Ô, louco, professor, 10 mil, sim. Tem algumas cadeias poliméricas. Um exemplo, aquela sacolinha do mercado. Se você conseguisse enxergar a estrutura molecular, você ia ver de 10 a 15 mil carbonos ligados entre si em cada molécula, o que a gente chama na química de macromoléculas, né? Moléculas grandes. Não importa quantos carbonos tem a molécula, pessoal. Por quê? A classificação do carbono é uma classificação de cada carbono, independente da quantidade que tem. Então, se a cadeia tem 10 carbonos, cada um desses 10 carbonos vai ter uma classificação. E ele pode ser um carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. Ô, Jura, e o que vai determinar se o carbono é primário, secundário, terciário ou quaternário? O número de outros carbonos que está ligado a esse carbono que você está classificando. Então, imagina que o Jura é um carbono e eu estou preso a um outro carbono do lado direito. Então, eu sou um carbono primário, porque só tem um carbono ligado ao Jura. Agora, se o Jura for um carbono que está ligado a outros 2 carbonos, um à direita e um à esquerda, por exemplo, eu já sou um carbono secundário, porque eu estou ligado em outros 2 carbonos. Se eu estiver ligado a 3 carbonos, eu sou terciário. Se eu estiver ligado a 4 carbonos, eu sou quaternário. Algumas observações importantes. Primeira, eu acho de gêmeos... Não entendi, Gô. Não sei que vocês estavam conversando outra coisa, eu não saquei aqui. Ah, chama de gêmeos siameses. Ah, tá. Agora eu saquei. Pessoal, então é o seguinte, a classificação do carbono, ele vai depender, pessoal, algumas coisas interessantes, tá? O tipo de ligação não interfere na classificação. Então, não importa se esse carbono está fazendo uma ligação simples, dupla ou tripla, tá? Não importa. A classificação depende do número de outros carbonos ligados no carbono. Então, se eu tiver ligado a um carbono, independente se seja ligação simples, dupla ou tripla, vai ser primário do mesmo jeito. Então, essa é a primeira coisa a se considerar. Tudo bem? O segundo fator a se considerar, pessoal, o máximo que pode ter é um carbono quaternário, porque o máximo de ligações que o carbono faz é 4. Eu não vou ter, por exemplo, um carbono quinário, fazendo 5 ligações. Isso é impossível, tá? Ah, professor, eu já li numa revista que em condições induzidas o carbono pode fazer até 6 ligações, mas ele já sai da condição normal da química orgânica, já em situações extremas, induzidas, não orgânicas.
tá? Vamos entender que o carbono realiza 4 ligações e ponto, tá bom? Que é o que vai te perguntar no vestibular, beleza? E outra coisa muito importante, pessoal, que é o seguinte, na cadeia carbônica pode aparecer carbono que não esteja ligado em nenhum outro carbono. Não, professor, não. Ele está ligado, por exemplo, à direita com H e à esquerda com um O. E se ele não está ligado em nenhum carbono, ele é o quê? Ele é considerado também primário. Então, o carbono primário, pessoal, é aquele carbono ligado em um ou nenhum outro carbono. Para vocês entenderem melhor o que o Jura está querendo dizer, pessoal, dá uma olhadinha nesse esquema, ó. Aqui ele colocou uma legenda e ele atribuiu para carbono primário aqui, ó, essa bolinha, esse círculo laranjado, para carbono secundário esse quadradinho rosa, para terciário esse triângulo verde e para quaternário esse paralelograma aqui amarelinho. Então perceba, o primeiro carbono aqui do lado esquerdo, ó, pela legenda, ele é primário, porque ele só está preso no carbono da direita. Agora, se você pegar esse carbono que eu estou com a setinha aqui, pessoal, ó, ele é um carbono terciário, porque ele está ligado a um carbono à esquerda, a um carbono à direita e um carbono para baixo. Muitos alunos falam assim, professor, eu achei que aqui poderia ser um carbono secundário porque ele está fazendo ligação dupla. Pessoal, a ligação não interfere na classificação. Fique cego em relação aos tipos de ligação. Perceba que esse carbono está ligado a um carbono à esquerda, a um carbono à direita e um carbono para baixo. Então, ele é um carbono terciário. Aí vocês poderiam falar assim, professor, isso aí já caiu no Enem? Então, eu vou mostrar para vocês. No Enem de 2013, há 6 anos atrás, 7 anos atrás, né? Estamos em 2020, caiu uma questão dessa que deixou muita gente maluca. Teve gente que chegou para mim e falou assim, professor do céu, caiu um tal de nanokid, de um bonequinho de palito, e eu não entendi nada e falou de química orgânica. O que a química tem a ver? Então, olha que questão, pessoal, que a partir do momento que você sabe o conceito, ela se torna mais simples, né? Ele fala assim, ó, as moléculas de nanoputians lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usada em química orgânica. Um exemplo é o nanokid, representado na figura ao lado. Aqui eu coloquei num outro slide para ficar mais fácil de entender. E ele pergunta, em que parte do corpo do nanokit tem um carbono quaternário? Primeira coisa que a gente tem que entender. Carbono quaternário é aquele carbono que está ligado ao mesmo tempo em outros 4 carbonos. Então, ele, carbono, está preso em outros 4 carbonos. E outra coisa que o aluno tem que entender quando olha o nanokid, pessoal, ele tem que entender que em cada vértice tem carbono. Então, ó, cada vértice aqui, ó, começando aqui em cima na cabeça do nanokid. Aqui é vértice, tem carbono. Aqui é carbono. As orelhinhas dele, pessoal, você não vai pôr carbono porque ele está falando que é o oxigênio. Então, quando for átomo diferente de carbono, ele coloca o símbolo para a gente entender o que é. Então, as orelhinhas dele é oxigênio. Só que aqui na intersecção, ó, é outro carbono. Todo vértice tem carbono. Então, se eu colocasse os carbonos, pessoal, ficaria assim, ó. Caramba, Jura, quanto carbono? Exatamente, porque pode ver que eu coloquei carbono em todos os vértices. Olha lá que interessante, ó. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, pessoal, é desse carbono aqui, ó, desses carbonos que estão aqui no cotovelo do nanokid, por exemplo. Perceba que não é vértice, mas é a mudança do tipo de ligação. Era uma ligação simples e do nada virou ligação tripla, 3 risquinhos. Quer dizer que aqui no meio tem um carbono fazendo essa alteração de ligação. Então você sabe que ali tem carbono ou porque é um vértice ou porque é uma mudança de ligação. E aí, pessoal, aonde eu enxergo o carbono ligado ao mesmo tempo em outros 4 carbonos? Nesse ponto aqui, ó, onde eu coloquei a setinha. Esse carbono aqui, ó, tá ligado em 1, 2, 3, 4 carbonos ao mesmo tempo. E esse aqui está preso ó, a 1, 2, 3, 4 carbonos ao mesmo tempo. Então, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, nas mãos do nanokid, eu enxergo o carbono quaternário. Então, seria a alternativa A. Beleza? Parece aquele bonequinho do Baymax. Parece quem? O bonequinho do Baymax. Você assistiu? Sim, parece. Igualzinho. Lá do início do filme, lá. Sim, exatamente. Exatamente, parece mesmo.
Tá vendo só? A Disney também ensina, Pixar também é cultura. Entendeu? Exatamente, Edson. Você Rapaz, falou Nanokid, eu lembrei na hora do bonequinho lá, do Baymax. e os curtas da Pixar são fabulosos, né? Sim, sim, são muito bons. São excelentes. Edson, aproveitar aí, tem alguma pergunta que foi feita no chat? Porque subiram algumas perguntas aí que eu não sei Tranquilo. Tranquilinho até aí? O Gustavo perguntou sobre os H. E aqueles H aí? Aqueles H? H. Tem H em algum lugar? Não sei. Onde, H, H2, H2, H3. H3. Aqui, Gustavo, nesse slide aqui. Nesse slide, Gustavo? Deixa eu ver se ele manda aqui no chat. Sim. Tá, Gustavo, esses Hs aqui, Gustavo, é para que o carbono seja obrigado a fazer 4 ligações. Então, por exemplo, se você pegar esse primeiro carbono, só tem uma ligação. Então, quer dizer que para 4, porque o carbono é obrigado a fazer 4 ligações, tem outros 3H. Então, esses 3H está dizendo o seguinte, que eu tenho, além dessa ligação, o carbono está ligado em outros 3H. E aí você pega esses 3H mais a ligação da direita, totaliza as 4 ligações que o carbono é obrigado a fazer. Deu para entender, Gustavo? Peraí que eu acho que ele vai fazer uma pergunta. Sim. Entendi. Acho que ele quis dizer, sim. Acho que foi isso que ele quis dizer. Beleza, então. Entendeu. Beleza, Gustavo. Beleza. Pessoal, então nós vamos continuar, tá bom? Então foi uma questão do Enem que caiu aí sobre essa parte de classificação do carbono. Pessoal, Edson, só confirma para mim o horário, que eu tô sem horas aqui, só para controlar o horário aqui. 8:55, jura? Perfeito. Eu acho que eu tenho mais meia hora aí, tranquilo, né? Que a gente começou um pouquinho mais tarde, né? Tranquilo. Então acho que dá para tocar mais um pouquinho. Beleza. Obrigado, Gustavo. Gustavo mandou aqui no chat também 8:55. Obrigado. Pessoal, agora uma coisa muito importante. Ao mesmo tempo que a gente pode classificar cada carbono, a gente também pode classificar a cadeia carbônica. Jura? Como assim a cadeia carbônica? Lembra que eu falei que o conjunto de carbonos ligados entre si forma uma cadeia carbônica? E agora a gente vai falar da classificação da cadeia carbônica. Quando a gente classifica a cadeia carbônica, pessoal, a gente não classifica o carbono isoladamente, mas sim toda a estrutura formada por esse conjunto de carbonos. Para vocês entenderem, é como se fosse mais ou menos assim, ó. Classificar carbono, aqui no exemplo do nanokid, é pegar cada carboninho do nanokid. Classificar a cadeia carbônica é classificar o nanokid como um todo. Ok? Então a gente vai falar agora da classificação da cadeia carbônica. E a primeira classificação, pessoal, a cadeia ela pode ser uma cadeia aberta ou uma cadeia fechada ou cíclica, tá? Então o que é uma cadeia aberta ou uma cadeia fechada? Pessoal, então dá uma olhada nos exemplos que eu dei aqui para vocês, ó. Se você pegar esse primeiro exemplo, você vai ver que eu tenho 4 carbonos. E desses 4 carbonos, 2 deles estão formando ponta. Eu tenho esse carbono aqui, a ponta do lado esquerdo, e esse carbono é uma ponta do lado direito. Toda vez que eu tenho uma cadeia carbônica que forma pontas, extremidades, a gente chama de cadeia aberta, alifática ou acíclica. É tudo sinônimo, é tudo a mesma coisa. No vestibular pode cair como aberta, alifática ou acíclica. Então, cadeia aberta, alifática ou acíclica é quando ela forma pontas de carbono, ou seja, é como se os carbonos não estivessem, o da ponta e o da outra ponta estivessem de mão dada. Agora, já uma cadeia fechada ou cíclica, pessoal, é quando esses carbonos se unem formando ciclo. É como se todos estivessem um de mãos dadas aos outros. Perceba aqui, e geralmente cadeias fechadas, pessoal, eles formam polígonos. Então, vou ter assim, 3 carbonos vai formar um triângulo, 4 carbonos vai formar um quadrado, 5 carbonos um pentágono, e assim sucessivamente. Então, quando a cadeia tem ponta, pessoal, ela é uma cadeia aberta. Quando ela forma ciclo, ela é uma cadeia fechada. Professor, a cadeia pode ser fechada e aberta ao mesmo tempo? Pode, que é o que acontece no nanokid. Deixa eu voltar aqui no nanokid, ó. Perceba que o nanokid, o peito dele e a cintura dele aqui, ó, são cadeias fechadas, tá para ver? Aqui tem um hexágono e aqui também. E perceba que os braços e as pernas dele formam ponta. Então, eu tenho cadeia fechada no peito e na cintura e cadeia aberta nos membros. A gente fala que isso é uma cadeia mista.
Mista é quando você, ao mesmo tempo, vê ciclo e extremidades. Mas você vai perceber, pessoal, que ou a cadeia ela tem característica aberta ou fechada. Tá? Pode aparecer mista? Pode. Mas ela é mais definida como aberta ou fechada. Ok? Se a cadeia for aberta, então agora esquece um pouquinho a cadeia fechada. Se a cadeia for aberta, ela pode ser normal ou ramificada. A cadeia normal, pessoal, também pode ser chamada de linear ou reta. O que é uma cadeia normal, linear ou reta? É quando eu tenho apenas duas pontas de carbono. Então vamos supor que eu tenho uma ponta do lado esquerdo e uma ponta do lado direito. Duas pontas, cadeia normal. Já uma cadeia ramificada é quando eu tenho mais de duas pontas de carbono. Então perceba, pessoal, que nessa cadeia aqui embaixo eu tenho um carbono do lado esquerdo, uma ponta do lado direito e uma ponta para baixo. Isso é uma cadeia ramificada, porque tem mais de duas pontas de carbono. Pessoal, vou ser bem enfático. Para ser ramificada, tem que ter mais de duas pontas de carbono. Pode ter cadeia que tenha mais de duas pontas, mas não seja de carbono, seja um átomo diferente de carbono. E aí ela não vai ser ramificada, ela vai ser normal. Jura, dá um exemplo para que eu possa entender? Sim, dá uma olhadinha nesse exemplo aí. Tome cuidado, ó, tome cuidado. Olha o que ele fala. A cadeia baixa é normal ou ramificada? Pessoal, você percebe que ela tem três pontas. Ó, ela tem uma ponta do lado esquerdo, uma ponta do lado direito e uma ponta aqui para cima. Só que essa ponta aqui não é carbono. Se você pegar dessas três pontas, apenas duas é de carbono, o da esquerda e o da direita. A ponta de cima não é considerada carbono. Se ele só tem duas pontas, pessoal, ele é uma cadeia normal. Ou Jura felizão lá, ó, falando que é uma cadeia normal. Então toma cuidado, pessoal, que isso é uma pegadinha. Tem aluno que vê três pontas, já coloca ramificada. Toma cuidado se esse terceiro ramo não é de outro elemento. Porque se for de outro elemento que não seja carbono, tiver só duas pontas de carbono, é uma cadeia normal. Tudo bem? Agora, pessoal, se a cadeia for fechada ou cíclica, ela pode ser uma cadeia aromática ou não aromática. E agora eu quero que vocês prestem muita atenção. O que é uma cadeia aromática? Pessoal, para ser uma cadeia aromática, ela tem que apresentar o que a gente chama de núcleo benzênico. Ah, Jura, fiquei na mesma. O que é um núcleo benzênico? Então preste atenção. O núcleo benzênico é quando você tem uma cadeia fechada e as ligações dentro dessa cadeia fechada, elas se alternam como simples e dupla. Então dá uma olhada no exemplo do meio, pessoal. Dá uma olhada. Pessoal, desculpa que meus doguinhos aqui começaram a latir aqui porque estourou o rojão aqui perto, mas agora já voltou ao normal. Pessoal, então é o seguinte, ó, dá uma olhada nessa cadeia aqui do meio, tá bom? Se você pegar, você tem um carbono fazendo ligação simples, o próximo faz dupla. Depois ele faz simples, depois ele faz dupla. Ele faz simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Perceba que as ligações simples e duplas, elas parecem alternadas. Isso a gente chama, pessoal, na química orgânica de cadeia aromática. Cadeia aromática são todas aquelas cadeias fechadas que têm ligações simples e duplas alternadas. Professor, tem que ser obrigatoriamente com 6 carbono formando um hexágono? Não, mas 99% dos aromáticos vão ser com 6 carbonos. Pode ser com 4, com 8? Pode, mas é mais raro aparecer. E aí, pessoal, a gente pode representar isso, ou como está representado aqui do lado direito. Então, perceba que eu tenho um hexágono, ou seja, 6 carbonos, e eu tenho as ligações simples e duplas alternadas. Percebe? Ó, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Ou eu posso substituir, como mostra aqui do lado esquerdo, ó, eu tirar as ligações duplas e representar com essa bolinha, que essa bolinha sim é o chamado núcleo ou anel benzênico. Professor, e por que eu posso representar por esse núcleo ou anel benzênico? A explicação é bem simples. Essas ligações duplas, pessoal, como elas estão alternadas, elas ficam migrando de posição dentro da cadeia fechada. Então a ligação dupla, por exemplo, que está aqui nesse ponto onde eu estou com a setinha, ela pode vir para a esquerda, essa dupla vem para baixo e essa dupla vem para cima, continuando alternada. E elas ficam alternando de posição, alternando, girando aqui dentro, formando um fenômeno que a gente chama de ressonância, que não tem nada a ver com ressonância magnética, é só o fenômeno
que é o nome, o fenômeno dado pelo movimento das ligações duplas dentro da cadeia aromática. E como elas ficam se movimentando muito rápido aqui dentro, a gente pode representar com esse núcleo ou esse anel benzênico. Então, toda vez, pessoal, que você enxergar isso aqui, essa bolinha, mas por favor, não chama bolinha, chama núcleo ou anel benzênico. Se os outros colegas de química ver eu chamando isso aqui de bolinha, eles vão ficar bravos comigo. Então, entenda isso aqui como núcleo ou anel benzênico. Toda vez que você vê uma cadeia fechada com anel ou núcleo benzênico, ou representado como está aqui no meio ou do lado direito, a gente fala que é uma cadeia aromática. Professor, e quando não tiver ligações duplas e alternadas? Aí ela é uma cadeia não aromática, que a gente chama de cadeia alicíclica. A alicíclica é uma cadeia fechada que não tem ligações duplas alternadas. Então perceba que aqui esses 3 exemplos, ó, não tem ligações duplas. Nem nesse primeiro aqui, ó. Ah, professor, mas é um hexágono, mas não tem ligação dupla alternada. Então não é aromática. Você pode chamar de não aromática ou alicíclica. Pessoal, só voltando rapidamente lá no NanoKid, você vai ver que lá no NanoKid, ó, tanto o peito dele quanto a cintura é uma cadeia aromática, porque aqui, ó, tem ligações duplas alternadas, ó. Então aqui seria uma cadeia aromática e aqui também é aromática. Então tem estrutura aromática tanto no peito dele quanto na cintura. Tá? Eu vi no NanoKid e falei, a hora que eu falar isso, eu vou voltar nisso aqui. Jura, qual é a diferença de cadeia normal e ramificada? Gu, foi que eu falei aqui, ó. A cadeia normal, você só vai ter 2 pontas de carbono. Já a cadeia ramificada, você vai ter mais de 2 pontas de carbono. Então perceba que aqui nesse exemplo, Gu, você tem um carbono à esquerda, um à direita e um para baixo. Então você tem 3 pontas de carbono, é ramificada, beleza? Olha lá, ele colocou, entendi. Beleza, então, Gu. Aí, pessoal, a gente vai para a próxima classificação, que é a cadeia saturada e insaturada. O que é uma cadeia saturada ou insaturada? Presta bastante atenção, galera. Cadeia saturada é quando eu tenho apenas ligações simples entre os carbonos. Então você olha a sequência de carbonos e vê que entre eles só tem ligação simples, só um único risquinho entre eles. Isso é uma cadeia saturada. Já uma cadeia insaturada, ele tem que ter pelo menos uma ligação dupla ou uma ligação tripla entre os carbonos. Jura, mas se tiver mais de uma, tiver 2, 3, 4, não tem problema. Se tiver pelo menos uma, pode ser dupla ou pode ser tripla, já é uma cadeia insaturada. Para ser saturada, pessoal, você tem que ter só ligação simples. Para ser insaturada, tem que ter ligação dupla ou tripla entre os carbonos, dentro da cadeia carbônica. E por que eu estou enfatizando isso, pessoal? Porque se a ligação dupla ou tripla não estiver dentro da cadeia carbônica, ou seja, dentro da sequência de carbonos, ela não é considerada insaturada. Como assim, Jura? Preste atenção nesse exemplo, pessoal. Essa cadeia é uma cadeia saturada ou insaturada? Primeira coisa que você tem que analisar é da onde o carbono começa e onde o carbono termina. E se você analisar essa cadeia, pessoal, você percebe que ela começa e termina desse ponto até esse ponto. Perceba que a estrutura até tem ligação dupla, mas ela não está entre os carbonos. Para ser uma cadeia insaturada, a ligação dupla ou tripla tem que aparecer entre os carbonos. Tudo bem? Então perceba que aqui a ligação dupla desse oxigênio e desse não conta, então a cadeia é saturada. Então, repito, para ser insaturada, a ligação dupla ou tripla tem que aparecer entre os carbonos, dentro da cadeia carbônica. Se estiver fora da sequência carbônica, é uma cadeia saturada. E a última classificação, pessoal, essa é a cadeia ela é homogênea ou heterogênea. O prefixo homo, pessoal, vem de igual. E o prefixo hetero vem de diferente. Então, o que é uma cadeia homogênea? É quando dentro da sequência carbônica só tem carbono. Jura, mas os hidrogênios? Você não considera hidrogênio, que a função do hidrogênio é só preencher a valência do carbono. Então, pessoal, fique cego aos hidrogênios. Quando a gente fala só carbonos, é desconsiderando hidrogênio. Já uma cadeia heterogênea tem que ter pelo menos, dentre os carbonos, algum átomo diferente de carbono que não seja hidrogênio.
Então, olha essa cadeia aqui embaixo, pessoal. Perceba que eu tenho um oxigênio bem no meio dos carbonos. Então, aqui eu tenho uma cadeia heterogênea, porque eu tenho um átomo diferente dentro da cadeia carbônica. A gente até chama esse oxigênio, pessoal, de heteroátomo, que é o átomo diferente. Então, se tiver algum átomo diferente entre os carbonos, aí é heterogênea. E por que eu estou enfatizando tanto que tem que ser entre os carbonos, pessoal? Porque olha essa pergunta. Essa cadeia é homogênea ou heterogênea? Se você pegar, até tem oxigênio na cadeia, mas ele não está entre os carbonos. Percebe que o átomo diferente, ele está fora da sequência. Então, essa cadeia é uma cadeia homogênea. Ah, Júlio, então não basta ter o átomo diferente, ele tem que estar entre os carbonos. Sim, para ser uma cadeia heterogênea, esse átomo diferente de carbono tem que estar entre os carbonos. Jura? E o Enem já perguntou disso? Já. No vestibular de 2014, ele perguntou sobre isso nessa questão, ó. O estudo de compostos orgânicos permite aos analistas definir propriedades físicas e químicas responsáveis pelas características de cada substância descoberta. Um laboratório investiga moléculas quirais. Pessoal, nesse momento a gente não vai entrar na questão do que é molécula quiral, mas ela aparece dentro de isomeria ótica, tá? Então, se alguém depois quiser assistir alguma aula sobre isomeria ótica, eu até tenho um canal no YouTube, tá? Chamando Quimicando com Jura, que lá tem uma aula minha falando sobre isomeria ótica e carbono quiral. Se alguém quiser lá depois assistir, já fiz um jabazinho aqui, tá? Mas pode ir lá assistir isso aqui, beleza? Mas é um canal, pessoal, que eu não divulgo muito, que lá é onde eu posto as minhas aulas. Nesse momento de pandemia, eu tô gravando muita aula para várias escolas que eu trabalho. Então, eu tô deixando minhas aulinhas todas lá. E sempre tem uma aula que eu compartilho como ao público em geral. Tem várias aulinhas lá, vale a pena dar uma navegadinha por lá. Então, ele fala de moléculas quirais, cuja cadeia seja insaturada, heterogênea e ramificada. Então, o laboratório está investigando moléculas que seja insaturada. Então, insaturada quer dizer que entre os carbonos tem que ter dupla ou tripla. Heterogênea quer dizer... Isso, Gu. Acho que é aí mesmo. Acho que é aí mesmo, Gu. Eu acho que é esse link mesmo. Pessoal, então voltando. O laboratório, a cadeia tem que ser insaturada. Ele investiga moléculas que sejam insaturadas, então que tenha dupla ou tripla dentro da sequência carbônica. Heterogênea tem um átomo diferente de carbono dentro da cadeia carbônica e que ela seja ramificada. Ramificada que tenha no mínimo 3 pontas de carbono. Beleza, pessoal? E aí ele pergunta qual dessas fórmulas se enquadra nisso que ele pede. E qual que foi o grande problema do Enem aqui, pessoal? Que ele deu todas as cadeias condensadas. E quando ele dá uma cadeia condensada, você tem que abrir essa cadeia. Então, eu vou fazer, pessoal, os itens para vocês entenderem, começando pelo item A. Então, só relembrando, a molécula tem que ser insaturada, heterogênea e ramificada. Então, como eu vou abrir essa estrutura, pessoal? Então, vamos lá, ó. CH3. O que é esse CH2 fora do parênteses? Que eu vou ter 2 repetições de CH, como se fosse aqui, ó, um CH do lado de outro CH. Ah, Júlio, achei que era um CH2. Não, perceba que o 2 está fora do parênteses. Tem que prestar muita atenção nisso. CH fora 2 quer dizer que tem 2 CH. CH, CH. Aí eu tenho um CH entre parênteses OH, quer dizer que esse OH está preso ao CH, então vou pôr ele para baixo, porque ele não faz parte da linha carbônica. Aí eu tenho um CO, esse O também ligado a esse C fora da cadeia carbônica, um N e um carbono. E aí, pessoal, de acordo com a quantidade de hidrogênios que eu tenho, eu sei qual tipo de ligação que vai ter entre os carbonos. Por exemplo, esse primeiro carbono tem 3H. Como ele tem 3H, para 4 está faltando uma ligação. Então, eu vou pondo ligação de acordo com o número de H que esse carbono que eu estou analisando tem. Olha esse segundo exemplo aqui, pessoal. Eu tenho uma ligação do lado esquerdo e um H. Esse H mais essa ligação do lado esquerdo dá um total de 2 ligações, pode-se dizer, porque o carbono está fazendo uma ligação à esquerda e uma ligação com esse H. Para 4 está faltando uma ligação dupla. Jura, por que você sabe que é uma dupla? Porque se ele fez uma ligação para a esquerda e uma ligação com H, ele fez 2 ligações, está faltando para 4 mais 2. Entendeu? Porque é uma ligação dupla ali. Agora, pessoal, olha esse carbono.
Esse carbono está ligado à esquerda fazendo uma dupla, então já conta 2. Com esse H aqui conta mais uma, 3. E aí então falta uma com a direita, 4. E aí, pessoal, eu vou colocando as ligações considerando isso. Perceba que aqui eu coloquei uma ligação dupla, porque o oxigênio faz 2 ligações e não tem nenhum H nele. Como o oxigênio ele é bivalente, a gente viu isso lá no começo da aula, como ele é bivalente, então quer dizer que as 2 ligações estão fazendo com o mesmo carbono. Se esse carbono faz 2 para cima e uma para a esquerda, falta uma para a direita. Então a gente vai pondo a ligação, pessoal, de acordo com o número de H que tem. Agora vamos dar uma olhadinha, ó. Quantas pontas de carbono tem nessa cadeia? Só 2. Porque oxigênio embaixo e oxigênio em cima não conta como ponta de carbono. Então, pessoal, aqui eu tenho uma cadeia insaturada? Tenho, porque tem uma dupla aqui no meio, ó. Então a cadeia é insaturada. Ela é heterogênea? É, porque tem um N aqui no meio dos carbonos, ó. Perceba que de uma ponta até a outra tem um N no meio, então é uma cadeia heterogênea. Só que ela não é ramificada. Por que ela não é ramificada? Porque ela só tem 2 pontas de carbono. Ela tem um carbono do lado esquerdo, um carbono do lado direito. Para cima e para baixo não é carbono. Então você não pode falar que aqui é uma cadeia ramificada. Então essa aqui está errada. Agora, olha a alternativa B. Pessoal, a alternativa B vai ser praticamente a mesma coisa que a A. O que muda é que aqui onde está OH vai ser CH3. Quer ver? Dá uma olhadinha, ó. É bem parecido, ó. Olha uma da outra, ó. Tô até voltando, essa é a A, essa é a B. Então a estrutura vai ser bem parecido e a única coisa que muda é que aqui, ó, vai ter um CH3 no lugar do OH. O fato daqui ser um CH3, pessoal, quer dizer que agora eu tenho 3 pontas de carbono. Eu tenho um carbono à esquerda, um carbono à direita e um carbono para baixo. Então agora eu tenho uma cadeia insaturada por dupla. Eu tenho uma cadeia heterogênea, porque eu tenho um N no meio dos carbonos. E eu tenho uma cadeia ramificada, porque eu tenho um carbono à esquerda, um à direita e um para baixo. Ou seja, é exatamente essa molécula que o laboratório está investigando. Jura, mas ele fala que tem que ser uma molécula quiral. Como eu disse para vocês, pessoal, ela é quiral. Aqui tem um carbono quiral, que é um carbono que faz 4 ligações simples em 4 ligantes diferentes. Mas, repito, vocês podem assistir essa aula de isomeria ótica numa outra oportunidade, tá bom? Que não vai dar tempo de eu citar ela na nossa aulinha de hoje. Mas já deu para perceber que aqui é uma cadeia insaturada por dupla, heterogênea, porque tem um átomo diferente de carbono, e ramificada, porque eu tenho mais de 2 pontas de carbono. Tudo bem? E agora, pessoal, nós vamos caminhar para a nossa terceira e última parte da matéria, que a gente vai falar um pouquinho das funções orgânicas, uma parte que o Enem ama de paixão. O Enem fala muito sobre funções orgânicas, tá bom? Antes da gente começar, pessoal, vocês têm alguma pergunta? Manda aí no chat para mim, pelo menos um ok, que vocês estão entendendo, tá belezinha. O Gustavo mandou um não. Gustavo, você não entendeu que trecho, Gustavo? A Marli mandou um ok para mim. Pessoal, os outros coleguinhas aí, tranquilo? Acho que o Gustavo falou não, que ele não tem dúvida. Ah, não tem dúvida. Quando você perguntou, Tá. Ah, beleza. Obrigado. Eu achei que era M de não. Desculpa, obrigado. Não, tranquilo. Beleza. Pessoal, então para a gente finalizar a nossa aula, a terceira e última parte, nós vamos falar então das principais funções orgânicas. O que é função orgânica? Função orgânica, pessoal, é um conjunto de compostos orgânicos que apresenta alguma característica em comum que faz com que ele pertença àquela determinada função orgânica. Então vamos supor o seguinte, eu tenho vários compostos orgânicos e todos eles têm como característica a presença de um OH. Então quer dizer que todos os compostos que tiver o tal OH vai pertencer a uma mesma função orgânica. É dessa maneira, pessoal, que a química orgânica separa seus compostos orgânicos. Que, como eu disse no começo da aula, são quase 20 milhões. Então, pessoal, significa que se não houver uma separação, uma divisão, confunde muito. E quem são essas principais funções? A primeira, pessoal, hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são aqueles compostos formados apenas por C e H. Daí que vem o nome hidrocarboneto. Hidro, hidrogênio, carboneto, carbono. Então, hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio.
não pode ter O, não pode ter N, não pode ter nenhum outro elemento. Então, se você vê uma molécula e lá só tiver C e H, hidrocarboneto. Tá, pessoal? A maior fonte natural, a principal fonte natural de hidrocarboneto que nós temos no nosso meio ambiente é o petróleo. O petróleo é uma rica fonte de hidrocarboneto. Lá só tem C e H nas moléculas lá presente na mistura do petróleo. Existe um grupo também chamado álcoois. O etanol, que é o álcool combustível, o álcool da bebida alcoólica, do álcool gel, aí o famoso álcool gel da pandemia, todos pertencem à função álcool. E como eu reconheço a molécula de álcool? É quando apresenta um grupo hidroxila preso a um carbono saturado. Então vamos lá? Grupo hidroxila, pessoal, esse grupinho OH. Toda vez que você vê um grupo OH, esse grupo se chama grupo hidroxila. Então grava isso, hidroxila é quando tem O e H. E para ser um álcool, essa hidroxila tem que estar presa a um carbono que só faz ligação simples. Jura, a molécula pode ter ligação dupla? Pode. Tripla? Pode. Mas para ser álcool, o carbono da hidroxila, ou seja, o carbono do OH, deve fazer ligação simples. Se o carbono da hidroxila fizer ligação dupla ou tripla, ele já vai ser uma outra coisa que não é álcool. É uma função chamada enol, ok? Que é um pouco mais rara de aparecer. Mas para ser função álcool, pessoal, a molécula tem que ter OH, e esse OH tem que estar preso a um carbono que só faz ligação simples. Fenóis. Também vai ter a presença do grupo hidroxila, só que a hidroxila tem que estar preso diretamente a um anel aromático. A gente já falou disso na aula de hoje. Então, se você tiver um anel aromático e tiver preso nesse anel aromático um grupo OH hidroxila, isso é um fenol. Existe um antifúngico, um fungicida, né, um antifúngico, chamado creolina. Creolina é muito famosa, comercialmente chamado de creolina, né? Mata fungo, né? Principalmente cavalo, passa muito em equinos. Ele é um fenol, tá? Então, o fenol, pessoal, é quando tem uma hidroxila presa a um aromático, a um carbono que está dentro de um aromático, tá? Repito, para ser fenol, a hidroxila tem que estar direto no aromático, beleza? Aldeídos, pessoal, presta bem atenção. Esse grupo aqui, C dupla O, o que é C dupla O? É o carbono fazendo ligação dupla com oxigênio. Esse grupinho se chama carbonila. Carbonila. Tá, Jura, mas o que é um aldeído? É quando o carbono da carbonila é um carbono primário. A gente já viu que é carbono primário. Carbono primário é aquele carbono ligado em um outro carbono. Então você vai perceber que nos aldeídos, pessoal, a C dupla O vai aparecer sempre na ponta. Então, toda vez que na ponta tiver o carbono fazendo dupla com oxigênio e um H embaixo, isso é um aldeído. E aí, pessoal, eu ensino uma regrinha para os meus alunos para eles nunca mais esquecerem. Todo aldeído na ponta, ele forma CHO. C-H-O. CHO. Para quem que você faz CHO? Para o au-au, para o cachorro. Então, aldeído, au-au, forma CHO. Então, toda molécula orgânica que você vê na ponta CHO, C-H-O, CHO. CHO para quem? Para o aldeído, para o au-au. Você nunca mais esquece. Eu ensino usando uma professora, eu esqueço todos, menos do aldeído, que eu vejo CHO na ponta, já sei que é aldeído. Porque você vai ver daqui a pouco, gente, que o Enem faz o quê? Ele te dá uma molécula orgânica e pergunta, que função tem ali? Aí você tem que saber se é aldeído, o que é, etc. Beleza? Olha lá, ó, o Gustavo, a Marli ali, ó. Não, pessoal, a gente ensina umas paradinhas pra galera não esquecer, né? Olha, gente, só pelo amor de Deus. O forte do Jura não é piada, viu, gente? Ô, Edson, mas são essas piadinhas ruins que faz com que o aluno guarde. É verdade, é verdade. Ô, Edson, eu vou até falar, saindo um pouco da matéria rapidinho, tem uma matéria da química chamada pilhas eletroquímicas. É o estudo das pilhas. E você sabe que toda pilha tem um polo positivo e um polo negativo. O polo positivo da pilha chama cátodo e o polo negativo chama ânodo. E todo cátodo sofre uma reação chamada redução e todo ânodo é isso mesmo, pilha, bateria, isso mesmo. E no ânodo ocorre uma reação chamada oxidação. Então a gente fala para os alunos assim, pessoal, o cátodo sempre ocorre redução e o ânodo sempre ocorre oxidação. Aí a gente ensina para eles a dança do Krau. Antigamente era a dança do Creu, mas agora é a dança do Krau. C-R-A-O. Por que a dança do Krau? Cátodo, redução.
ânodo-oxidação. Aí nunca mais o pessoal esquece. Aí a gente faz a dança do Kral. Dança do Kral. Aí ninguém mais esquece. A gente vai ver um negócio nesse nível aí. Ai, meu Deus do céu, tá certo, jura? Faz a galera decorar. Esse é o jeito. Aí é verdade. Aí sim. Vamos lá. Pessoal, seguindo então, vamos lá, ó. Cetonas, pessoal, aldeído e cetonas são funções irmãs. Por quê? Tanto aldeído quanto cetona vai ter o grupo carbonila, C-O. A diferença é que nas cetonas, a dupla O vai aparecer fora das pontas, ela aparece nos carbonos que estão no meio da cadeia. Então, quando você vê que a dupla O é dupla ligação com oxigênio, estiver no meio da cadeia, é uma cetona. Ou seja, o carbono da carbonila, o carbono que faz dupla O, ele é um carbono secundário. Para vocês nunca mais esquecerem. Cetona tem que ser carbono secundário. Apesar de cetona se escrever com C e secundário com S, tem a mesma fonética, né? Então, cetona secundário. Tá? Então, grava isso. Para ser uma cetona, o carbono da dupla O tem que ser secundário. Eles têm que estar no meio da cadeia ligando outros dois carbonos, ok? Pessoal, função ácidos carboxílicos, ele é bem parecido com o aldeído, portanto, não confunda, tá? Para ser ácido carboxílico, pessoal, ele tem que ter um grupo carboxila. E a carboxila, o que é o grupo carboxila? É quando o mesmo carbono tem a dupla O e o OH ao mesmo tempo. Então, eu tenho um carbono de carbonila, carbonila é quando o carbono está ligado à dupla O, e eu tenho uma hidroxila, o OH. Então, a hidroxila, que é o OH, ele está ligado ao carbono da carbonila. Então, quando no mesmo carbono tem carbonila e hidroxila, forma carboxila. A carboxila, pessoal, ela é a junção do nome carbonila com hidroxila. Então, quando o mesmo carbono tem dupla O e OH, é um ácido carboxílico. Professor, mas isso não era aldeído, lá o do UAU que o senhor ensinou? Não. O aldeído, pessoal, é C-O-H. Não tem esse O aqui, ó. Por isso confunde muito. Então, sempre que você vê C-O-H é aldeído. C-O-OH é ácido carboxílico. Professor, tá uma confusão. Calma que daqui a pouquinho a gente vai fazer um resumão de tudo e um exercício para finalizar. Função éteres. Pessoal, éteres, grava isso. Eu tenho que ter um oxigênio no meio da cadeia. Todo éter vai ser heterogêneo, porque você tem que ter um carbono do lado esquerdo e um carbono do lado direito. Então, toda vez que você tiver um oxigênio no meio de dois carbonos, isso é éter. Agora, não confunda éter com éster. Éter com éster, porque tem éter e éster. O que é um éster? O oxigênio também vai estar no meio de dois carbonos. Só que um dos carbonos vizinhos pode ser tanto da esquerda quanto da direita. Nesse exemplo aqui, o da esquerda, está ligado a uma dupla O. É um carbono que pertence à carbonila. Então, pessoal, olha a diferença do éter para o éster. Volta o slide. No éter, eu tenho um oxigênio, um carbono à esquerda e um carbono à direita. Ponto. No éster, eu também tenho um oxigênio, um carbono à esquerda e um à direita, só que o carbono da esquerda tem uma dupla O. Isso é um éster. Jura do céu, eu vou confundir éter com éster no vestibular. Não vai, porque eu vou ensinar uma regrinha muito boa, tão boa quanto a do aldeído. O que muda a palavra éter da palavra éster é o S. Então, quando a gente fala éster, é como se fosse plural, porque tem um S. Éter, singular. Éster, plural. Então, perceba que o éter tem um oxigênio só. Éter tem um O no meio. Éster vai ter dois oxigênios. Então, se você vê que tem dois, é éster, é o plural. Se tem um só, é éter, singular. Você nunca mais erra. Ajuda. Pessoal, e para a gente finalizar, as duas funções nitrogenadas. Nitrogenadas quando tem nitrogênio. Primeira função, amina, presente nos aminoácidos, por isso chama aminoácido. Tanto que aminoácido chama-se aminoácido, que são as estruturas mais simples da formação das proteínas, são os aminoácidos. Ele chama aminoácido porque ele tem um grupo amina e o grupo ácido carboxílico, que a gente acabou de ver.
Jura do céu, então todo aminoácido ele é chamado de aminoácido porque tem amina e ácido carboxílico? Sim, por isso ele é chamado aminoácido. Amina, para ser amina, pessoal, o carbono tem que estar preso ao N por ligação simples. Você viu que na cadeia tem um C, tem um N e uma ligação simples entre eles? É uma amina. Agora não confunda com amida. Amida, eu também tenho carbono preso ao N, só que esse carbono preso ao N tem uma carbonila, uma dupla O. Então o que muda da amina para amida? Amina, C ligado ao N por ligação simples. Amida, o C que está ligado ao N tem dupla O. Jura, bagunçou toda a minha cabeça. Então agora eu vou dar algumas dicas. Se liga no resumão para vocês não esquecerem nenhuma das funções. Então vamos lá. Se o carbono tiver preso uma hidroxila, isso é um álcool. Agora, se eu tirar o carbono e prender nessa hidroxila um aromático, isso é um fenol. Agora, se eu tiver o carbono preso a uma dupla O e a um H, formou o show, ou o show do cachorrinho aqui, ó, CHO, show pro au, aldeído. Agora, se o oxigênio, a dupla O, tiver ligado a um carbono secundário, ó, secundário porque tem uma esquerda e uma direita, secundário é uma cetona. Agora, se o carbono tiver preso a uma dupla O, OH, então tem dois oxigênios aqui, ácido carboxílico. Oxigênio no meio de dois carbonos, éter. Agora, se o carbono vizinho tiver outro oxigênio, é éster, plural. Se o carbono tiver preso ao N, amina. E se o carbono vizinho tiver uma dupla O, amida. Pronto, pessoal, esse é o resumão de todas as funções que a gente viu. Jure, por que eu tenho que saber todas essas funções? Pessoal, porque todo ano o Enem cai pelo menos uma dessas. Ano passado caiu 2018, caiu 2017, caiu 2015, 2016. Todo ano cai pelo menos uma pergunta para você reconhecer a função orgânica ali presente. E eu trouxe aqui para a gente encerrar nossa aula uma questão que caiu em 2012. Foi a primeira que caiu, porque caiu em 2012, 13, 14, até 19. Peguei uma de 2012. Ele dá um texto aqui que ele fala de pesticidas. E dentro desses pesticidas ele fala de dois pesticidas. A piretrina e a coronopilina. E ele deu a estrutura das duas. E ele pergunta, indique as funções orgânicas presentes simultaneamente quer dizer ao mesmo tempo, nas estruturas dos pesticidas apresentados. Então ele quer saber o que eu tenho na piretrina e o que eu tenho na coronopilina. Pessoal, aqui eu dei uma ampliada na estrutura, só para a gente poder responder essa questão do Enem. Primeiro de tudo, não se assustem com essas ligações tracejadas. Esse tracejado, pessoal, é só para respeitar a geometria da molécula, mas é como se fosse um risquinho normal. Ô, professor, então por que ele não faz um risquinho normal? Só para ferrar com você, só para dificultar. Outra dica que eu dou é o seguinte, pessoal, coloque os carbonos próximos da onde eu tenho oxigênio, que fica mais fácil de visualizar a função orgânica ali presente. Então vamos pegar a primeira, olha aqui esse trecho que eu circulei, ó. Se você pegar, você tem um oxigênio no meio de dois carbonos, e o carbono da esquerda, ó, tem uma dupla O. Quando eu tenho dois oxigênios, eu tenho um éter ou um éster? Éster, plural, aqui, ó, dois oxigênios, ó. Agora, olha aqui, pessoal. Eu tenho uma dupla O, e esse carbono é um carbono secundário, porque eu tenho um carbono à esquerda e um carbono para cima. Se eu tenho uma dupla O em carbono secundário, isso é uma cetona. Vamos ver se na coronopilina também tem essas funções? Vamos lá, ó. Aqui, eu tenho um oxigênio, um carbono para cima e um carbono à direita, e esse carbono da direita tem uma dupla O, dois oxigênio, éster. E aqui nesse trecho, pessoal, eu tenho uma dupla O em carbono secundário, ó, um carbono à esquerda e à direita, que também é uma cetona. Jura, aqui em cima tem um álcool, ó, tem OH, mas aqui em cima não tem álcool, e ele quer funções ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo, eu tenho éster e cetona. Alternativa B de bola. Então, gente, isso cai muito no Enem, cai muito no Enem. Uma dica que eu dou para vocês, quando vocês forem prestar algum vestibular, só vocês colocarem assim no Google, funções orgânicas imagens. Pega qualquer imagem para lembrar o que é um aldeído, o que é uma cetona, o que é um aldeído, o que é um ácido carboxílico,
que isso cai muito em Enem. Em outros vestibulares também. O Unesp adora essa matéria. Tá, pessoal? Então aqui a gente encontra as funções orgânicas principais. Tudo bem? Pessoal, só para a gente encerrar nossa aula, um outro exemplo que foi em 2013, tá bom? Ele fala do glifosato, ele dá a fórmula do glifosato. É um herbicida pertencente ao grupo químico das glicinas, classificado como não seletivo. Esse composto possui os grupos carboxilato, ácido carboxílico, amino e fosfonato. Jura, você não falou de fosfonato, não importa, você nem vai precisar dele. E ele quer saber, pessoal, qual que é a estrutura do glifosato, tá? Então ele dá a alternativa A, B, C, D, E e quer saber qual desses é o glifosato. Primeira dica que eu vou usar, pessoal, para descobrir quem é o glifosato. Ele tem que ter o grupo carboxila. O que é o grupo carboxila, pessoal? O carbono tem que estar preso a dupla O e OH ao mesmo tempo. Eu vejo a carboxila aqui, ó, C, dupla O, OH. E na C também eu vejo C, dupla O, OH. Eu tenho carboxila aqui na B e na C. Eu não tenho dupla O e OH. Jura, tem sim, tem aqui, ó, mas aqui tem um P, ó. Esse grupo P dupla OH tem em todos, ó. Esse é o grupo fosfonato. Mas perceba que dupla O, OH eu só tenho no B e no C. No A não tem. No D também não tem. E no E também não tem. Então eu já fiquei entre duas, só de saber que o grupo carboxila é C dupla O, OH. Agora, segunda dica, pessoal, vou pegar na primeira linha do texto, que ele fala que o glifosato tem 3 carbonos, ó, a fórmula C3. Então, eu vou pegar dos dois qual tem 3 carbonos. Se a gente começar pelo item C, a gente percebe que tem um carbono aqui, um outro carbono aqui, um outro carbono aqui, um outro carbono aqui. O que já deu 4 carbonos. Ele fala que o glifosato só tem 3, então já tira C. A B vai ter um carbono aqui, um carbono aqui. Aqui não vai ser carbono, porque ele já está falando que é N, e o outro carbono vai estar aqui. Como eu tenho 3 carbono, pessoal, você vai perceber que a fórmula bate certinho, ó. C3, H8, ó, 1H, 2, 3, 4. Esses carbonos também têm H, mas estão ocultados, que no total vai dar 8. NO5P. Então, o único que tem 3 carbonos e apresenta o grupo carboxilato é a alternativa B de bola. Pessoal, e essa foi a nossa aula de Química Orgânica. Tentei explorar nesse tempo que eu tive aqui, de aproximadamente 1 hora, o máximo de conteúdo de Química Orgânica. É óbvio que não é tudo, que a matéria de Química Orgânica é extremamente vasta, mas eu tentei peneirar aquilo que mais cai em Enem e vestibular sobre Química Orgânica. Tá bom, pessoal? Espero ter atendido as expectativas de vocês, tá bom, pessoal? E se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, agora estou à disposição, tá bom? O Gu mandou aula muito boa, obrigado, Gu. Ah, gente, a aula está sendo gravada, tá? Eu gravei a aula, depois eu disponibilizo a gravação da aula lá, um link no grupo, eu ponho no YouTube essa aula, no meu canal lá, e disponibilizo o link para vocês depois, tá bom? Já aproveitando, Jura, para responder para o Gustavo, nem todos os professores estão gravando, Gu, porque nem todo mundo tem uma conta institucional. Corporativa, isso, uma conta Isso. corporativa. Mas os professores que estão gravando, a gente está postando lá, tá bom? É uma pena que não dá para a gente compilar, eu tinha pensado nisso. Quem gravou, a gente está postando. A última que eu postei, se eu não me engano, foi da professora Luana. O professor João Luiz, que nem essa semana, tá legal, porque o Jura costuma gravar, o professor João Luiz também costuma gravar em redação. Então, assim, à medida que eles vão gravando, eles já vão postando lá para nós, tá bom? Isso, eu só consigo gravar, Edson, porque na fundação, lá na ITL, onde a gente dá aula, eles assinam o Google Institucional, por isso eu consigo gravar, mas nem todos conseguem, eu uso a conta deles para poder gravar. É só a conta institucional que consegue gravar. Isso, então, exatamente. Assim, esse é um problema também para nós, né? E outra coisa, tá, gente? Depois eu vou disponibilizar esses slides para vocês dentro do grupo da sala. Então, depois eu disponibilizo os slides, a gravação, tudo bonitinho. Acaba a aula que eu tenho que terminar de mexer algumas coisinhas e mando para vocês. Mas espero, pessoal, de coração ter atendido as expectativas, que 1 hora não dá para falar tudo, né? Mas eu tentei falar o conteúdo que deu em uma aula aí. Sensacional, como sempre. Os guerreiros ficaram aí, ó,
Você vê, nós estávamos com 16, já ficaram uns 10 guerreiros. Muito obrigado, galerinha, quem ficou aí com a gente até o final. E vou reforçar, fiquem com a gente, estamos no último mês do nosso cursinho. E vamos que vamos para cima, para que vocês possam aí realizar os sonhos de vocês. Amanhã, aula de redação com o professor João Luiz, tá bom? Muito obrigado, Jura, sem palavras. Muito obrigado. Imagina, Edson, eu que agradeço a oportunidade, aqui o Gu mandou aula muito boa, a Bianca também, a Marli, obrigado, gente. É isso que nos faz encorajar cada dia, e sempre tá fazendo o nosso melhor. Agradeço o espaço, Edson, pode contar comigo sempre aí. Imagina, Jura, tamo junto. Valeu, galerinha, boa noite a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, vocês são lindos. Sempre.